Dá exemplo de uma, vai. Exemplo, chamar criança e adolescente de menor. É errado. Chamar criança e adolescente de menor, sim. Muitas pessoas acham que a expressão menor para a criança e adolescente seria um diminutivo de menor de idade, mas não é. O contexto cultural é muito antigo, ele vem da época que o Brasil não trazia uma efetiva proteção, efetivas garantias de direitos para as crianças e adolescentes, que era da época do Código de Menores. E aí veio a expressão menor. Ela é uma advogada, mestre em Direito, especialista em Direito de Família que virou escritora. E ela uma personal trainer que tem tantas inspirações e já teve problemas graves com a alimentação. Eu tenho o prazer de receber a Gláucia Borges e a Aninha Brasil para um papo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, depois da vinheta, não saia do seu sofá. A minha convidada de hoje é uma advogada, mestre em Direito, especialista em Direito, trabalha muito com Direito de Família e duas coisas muito interessantes. Ela virou escritora e é a sua primeira entrevista numa televisão. Eu tenho o prazer de receber Gláucia Borges, tudo bem? Oi, obrigada pela oportunidade. Quanto tempo de advogada já, Gláucia? Eu advogo há 8 anos. 8 anos? Sempre com Direito de Família ou não? Sempre com Direito de Família e Direito da Criança e Adolescente. Tá, vamos lá, são coisas diferentes. São. O que o Direito de Família faz? Direito de Família cuida mais, assim, da área... Briga de casal. Briga de casal e Direito de Família. Também. Divórcio, solução de união estável, ou até um aconselhamento para antes, né? Para formulação de pacto antinupcial. Quantos pactos existem? Tem uns amigos meus milionários aí que eles fazem uns pactos estranhos. É que depende do regime que você casa. É obrigatório estar fazendo esse pacto antinupcial. Tá, vamos lá, me explica direitinho. Vamos lá, por exemplo, suponhamos que eu tenha muito dinheiro e não quero dividir nada. O que eu faço? Bom, daí... É só suposição, porque eu não tenho, tá? No caso, você vai escolher qual regime que você quer estar, ou convivendo em união estável, porque quem convive em união estável também pode estar escolhendo o regime de bens, ou você vai estar escolhendo, então, para o seu casamento. Tá. Aí, se você, por exemplo, quiser casar na separação total de bens, nesse regime você tem que fazer um pacto antinupcial, explicando, né? Trazendo para o documento quais são os bens anteriores ao casamento, né, e etc. Assim, é um pacto que você vai comprovar o que era antes para depois não ter uma discussão, assim, né? Tá. Ah, não, isso aqui foi entre nós dois, etc. Entendi, que a gente adquiriu junto depois. Isso, assim como também na comunhão universal de bens. Tudo é de todo mundo, tem? Sim. E aí na parcial de bens não precisa porque é o regime geral, assim. Tá, quando eu caso sem nada, eu caso com o quê? Sem nada em que sentido? Não, eu só casei. Daí depois, se você casar na parcial de bens, o que vocês constituírem na constância da união é de vocês dois. Dos dois. Mas isso é um fragmento do que se faz. Tem muito mais coisa. Sim. Na verdade, o divórcio, ou a dissolução, ou a preparação para um casamento é uma das questões que o direito das famílias protege. A ideia do direito das famílias é proteger as famílias, né? Então, se for necessário regulamentar uma guarda, se for necessário estabelecer alimentos em prol dos filhos. E a outra área de atuação é o do direito da criança e do adolescente, que na verdade essa área eu me descobri enquanto eu estava fazendo pesquisa científica. Tá. O advogado, para mim, ele é um grande conciliador. Para mim, a maior qualidade do advogado não é processar e fazer documento. Ele é um grande conciliador da vida. Certo. Quando você trabalha com direito de família, eu imagino que mais ainda, né? Com certeza. Porque as duas partes estão em ponto de ebulição. Sim. Na verdade, o profissional que lida com essas áreas tem que ser, como é que eu vou te dizer? Assim, pacificador. Porque, assim, quando você lida com âmbitos que cuidam das famílias, dos filhos, enfim, das nossas relações íntimas, você não está simplesmente fazendo um processo que vai resolver, por exemplo, eu comprei algo em uma loja e fui mal atendido, etc. Não é algo que você vai ali, tem um procedimento para resolver, se houve algum problema. E a questão das famílias, não. A questão das famílias, a pessoa continua tendo contato. Porque, por exemplo, se tem um filho dentro dessa união,
continua tendo contato. Por vezes o casal decide deixar os imóveis em condomínio, para não precisar necessariamente estar dividindo agora, etc, ou vendendo, né? Enfim. É outro rolo daí. Sim, e aí é bom manter essa harmonia, né? Então, o advogado que lida com essas áreas, ele tem que ter essa vontade de conciliar. Mas nem tudo é paz no meio dessa história. Não, infelizmente não. Geralmente as separações ocorrem por quê? Dá para ter um parâmetro o quê? Não dá para dizer o porquê? Não. Os casos mais preocupantes para você, advogado, é o quê? Quando tem traição, por exemplo? Não, quando tem violência doméstica. Isso é o pior para lidar? Com certeza, porque... como eu falei, se tem uma criança no meio, os pais precisam ainda ter aquele contato em decorrência de visitas, etc. E uma violência doméstica não afeta somente o casal, né? Afeta todos que estão em volta. Muitas vezes os filhos são testemunhas. As pessoas às vezes não acreditam também naquilo que está acontecendo entre a família e etc. E aí, né? A questão da violência é uma violação de direitos, né? Então, o medo que persiste, às vezes você abre mão de direitos seus só para não sofrer mais violências. Então, assim, tanto homem quanto a mulher, né? O que mais abala você como advogada? Porque você, no meio de um processo como esse, não deixa de ser um ser humano. Você não deixa de ter coração e sentimentos. Em alguns casos, são extremamente agressivos, violentos. Como é que você cria um campo de força profissional em volta de você? Olha, eu já perdi noites de sono. Pelos casos? Em decorrência de casos, sim, porque não tem... É difícil, claro, certo é não se envolver, mas é difícil não se envolver. Como eu falei, a gente quer pacificar, a gente não quer só resolver um processo, a gente quer que aquelas vidas sigam bem, sigam em paz, né? E consigam ter um relacionamento depois harmonioso. E em muitos casos, assim, há um impasse muito grande em decorrência dos problemas que acontecem dentro da casa. E o profissional, ele tem um limite de atuação, né? Depende do cliente e da outra parte, né? Estarem, então... auxiliando esse procedimento para que ele que ele corra de uma maneira melhor. E é muito triste quando o casal usa os filhos como moeda de troca. Então, assim, não vais mais ver o teu filho, não vais mais ver a tua filha, não vou te dar nenhum auxílio, tu que lute para provar na justiça que eu tenho algum valor aí para auxiliar. E aí, no fim, a gente está desprotegendo quem mais precisa dos adultos para ter direitos protegidos, que são as crianças e adolescentes. Isso tudo te traz até aqui? Isso tudo me traz até aqui. Até o seu livro? Vamos ver qual é aqui. Deixa eu ver aqui. Isso tudo me traz até aqui. Ele aqui, ó, bonitão, Conceitos Fundamentais do Direito da Criança e do Adolescente, Conceito Atual Editora. E a obra Conceitos Fundamentais do Direito da Criança e do Adolescente se propõe a contribuir na proteção integral de crianças e adolescentes e baseia-se essencialmente em facilitar o conhecimento jurídico, auxiliando na melhor compreensão sobre a magnitude de seus direitos e garantias. E o que a gente encontra aqui no seu livro? É para pessoas normais ou só para advogados? Sim, para todos os profissionais. Para seres humanos normais. Assim. Isso. Tá. O que acontece? Na verdade, eu já amava advogar. Já tinha uma grande paixão pela advocacia. E dentro da área do direito das famílias, justamente em decorrência desse amor que a gente tem de querer resolver e auxiliar as pessoas, eu me encontrei numa área de pesquisa, que foi quando eu entrei no meu mestrado. Que daí foi a área da criança e adolescente. Eu tentei unir essa questão da criança e adolescente e das famílias para, enfim, seguir com aquilo que eu já trabalhava e ampliar para outra área. E quando eu estava, então, fazendo essa pesquisa para a minha dissertação, eu senti falta de alguns livros. E eu senti falta das pessoas falarem o básico. Porque, assim, a gente encontra grandes teorias e livros incríveis, né, que nos auxiliam a construir outras pesquisas ou trazer novas teorias, novas teses, etc. Mas eu não encontrava as pessoas que falassem o básico, assim, que explicassem questões mínimas. E quando a gente se preocupa em realmente trazer proteção para, enfim, decorrente do grupo social que a gente está tratando, nós precisamos que as pessoas compreendam o básico, sabe? Então, assim, a gente fala muito
em guarda, a gente fala em criança, a gente fala em adolescente, a gente fala em direitos, mas o que seriam cada uma dessas pequenas questões que a lei traz, né? Vamos falar um pouquinho, explicar um pouquinho elas na volta, pode Sim, ser? Pode, claro. Eu tenho o prazer de receber ela, advogada, mestre em Direito e escritora, a Gláucia Borges, num papo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Perdeu um Manos Talk Show fácil? Não se desespere, você vai lá no YouTube e curte todos os programas completinhos, inclusive este com ela, que é advogada, mestre em Direito, professora e escritora, a Gláucia Borges, que escreveu este livro, Conceitos Fundamentais do Direito da Criança e do Adolescente. Estávamos falando sobre verbetes, é isso? Isso. O que eu noto aqui é que o livro é um sumário explicativo, né? Isso. Para as pessoas entenderem os conceitos. Isso. Ele funciona como um dicionário de preceitos fundamentais da área. Por que isso? Como eu estava falando antes, quando a gente pensa em trabalhar com o direito de algum grupo, e nós queremos proteger esse determinado grupo. E não é só o profissional do direito, então, que atua com o direito. Todo mundo, em algum momento da nossa vida, acaba se deparando com alguma questão da lei. E os profissionais que atuam com crianças e adolescentes, sejam advogados, enfim, estudantes do direito, psicólogos, outros profissionais da área da saúde, médicos pediatras, por exemplo, assistentes sociais, professores de educação básica, enfim, todos eles que têm contato com criança e adolescente acabam em algum momento se deparando com as normativas da área da infância. E são muitas normativas. E por vezes, mano, a lei ela não é clara. Por vezes não, por muitas vezes, né? Eu quis ser... vai. Você tem que ser bem gentil, né? Ser bem gentil, você quiser, né? E isso me incomoda. O juridiquês, a complexidade Isso me incomoda. Termos. Eu acho que se a lei é para todos, ela tem que ser clara para todos. Para todas as pessoas. E então, assim, especialmente para o profissional que está visando proteção, ele precisa ter total compreensão do assunto. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as normas que existem relacionadas ao direito da criança e do adolescente e cada uma delas eu tirava uma palavra-chave de cada artigo de lei. E explicava essa palavra? E explicava essa palavra-chave. Por exemplo, tem bullying aqui, ó. Eu separei aqui, bullying. Tá? Segundo a Gláucia Borges, no seu livro, segundo a lei número 13.431/2016. Vocês sabem decora esses números de lei? Eu acho uma loucura isso aqui. Eu não. É igual a pessoa que cita a Bíblia, depende né? Da lei, depende é uma loucura, da lei. Vai. Que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O bullying é a violência psicológica contra crianças ou adolescentes de intimidação sistemática que possa compreender seu desenvolvimento psíquico ou emocional. Na tradução literal da palavra, a origem é inglesa e bullying significa assédio moral. Isso. Isso resume bem o teu livro. Isso resume o meu livro. Essa é a ideia. O que é aquela palavra e o que ela quer dizer. Então, eu trouxe inclusive palavras que a gente não deve mais utilizar. Dá exemplo de uma, vai. Exemplo, chamar criança e adolescente de menor. É errado. Chamar criança e adolescente de menor, sim. Muitas pessoas acham que a expressão menor para a criança e adolescente seria um diminutivo de menor de idade, mas não é. O contexto cultural é muito antigo, ele vem da época que o Brasil não trazia uma efetiva proteção, efetivas garantias de direitos para as crianças e adolescentes, que era da época do Código de Menores. E aí veio a expressão menor. E essa época havia assim uma violação incrível de direitos e não se reconheciam crianças e adolescentes como sujeitos de direitos iguais aos adultos. Se entendiam que elas eram objetos dos adultos, elas eram menores que os adultos. Eram posses praticamente dos adultos. E essa expressão menor vem daí. Então assim, se você vai falar que a pessoa tem menos de 18 anos, falar que ela é menor de idade não estaria errado. Agora, vai chamar uma criança, vai chamar um adolescente, o menor fez isso, o menor fez aquilo. Mas quando então, por exemplo, quando eu vejo delegados falando os menores infratores, isso está errado? Está errado. Como é que eles deveriam falar? Adolescente em conflito com a lei. Criança em conflito com a lei. Criança em conflito com a lei. É que assim, muita gente talvez vai ouvir e vai dizer, que
que pouco isso, né? Pra que ficar... Não estamos sendo, sei lá, quem sabe preconceituoso e tal, não é isso. Mas é que pequenas mudanças podem modificar a forma que a gente trata determinados grupos e até sociais. mesmo como entendemos a cultura, né? Exatamente. E pequenas mudanças de hábitos como essa são super importantes para a gente realmente trazer uma questão de garantia de direitos. Então, assim, essa mudança cultural é importante. Infelizmente, até dentro do direito, a gente tem essa constância, às vezes, de utilizar Enfim, são palavras muito utilizadas e acaba não mudando. E se entende como correta porque é comum, mas não é. Então, assim, essa é uma delas. Outra questão que eu trouxe também é de orfanato, que um acolhimento institucional, as pessoas falam que é um orfanato. Assim eram chamados nessa época do Código de Menores. E aí, por isso, as crianças que estão em acolhimento institucional são chamadas de órfãs ao invés de acolhidas. E elas não são necessariamente órfãs. Porque órfã é uma pessoa que perdeu pai e mãe, ou um ou outro, em decorrência de falecimento. E as crianças que estão acolhidas ou adolescentes, elas não são necessariamente órfãs, elas estão passando por uma situação de afastamento familiar e talvez elas retornem para essa família de origem delas. Então, isso também traz uma questão muito pejorativa. Porque passa o ônibus da escolinha lá na frente, pega as crianças que estão no acolhimento, aí você fala pro seu filho, ela é uma órfã. E aí lá na escolinha começa, tá órfã, sabe? E assim, infelizmente a gente vai gerando questões de bullying, por exemplo, do bullying, e aí a gente volta. Então eu explico o orfanato, explico essa questão do órfão, explico qual é a palavra correta. Aqui, né? Eu vi, tem tudo aqui nas palavras. Eu já faço uma linkagem, qual seria a palavra correta, enfim, se tem outras decorrentes também, já faço essa apresentação, peço pra pessoa, né, chegar lá na outra palavra. Muito bom. E fui indo assim, e enfim. Quanto tempo pra escrever isso tudo? Então, eu levei um mês. Um mês? Um mês. Você fez rápido, poxa. Foi. Mas é porque assim... Você vem e humilha as pessoas que escrevem. Tem entrevista que demora 5 anos pra fazer um livro. Não. Aí você fez no mês, Pelo amor de Deus. Não, mas é que assim... Já estão dizendo, tá se achando. Isso, não é isso. Não é isso. O que acontece? Eu já estava numa frequência de estudos muito grande para escrever a minha dissertação. Que é nessa área. Uma dissertação do mestrado. Isso. A minha área é sobre acolhimento familiar, por exemplo. E eu já estava numa frequência muito grande de estudos, porque para escrever a dissertação você não chega direto na sua área específica de pesquisa, né? Você vai lá desde a abordagem inicial até chegar na funilação do seu tema. E eu já estava nessa constância grande e, enfim, foi escrevendo que eu fui sentindo falta e escrevendo eu ia anotando as palavras. E assim que eu terminei a minha dissertação, eu falei, não, agora eu vou escrever. Tá, mas você conseguiu terminar o livro? Porque muitas vezes o escritor não termina. Não, terminei. Você conseguiu? Tem aquele escritor que diz assim, ó, se eu continuasse, eu ia escrever mais 5. Assim, de maneira geral, como eu falei antes, assim, eu tentei pegar todas as principais palavras que eu encontrei para essa área do direito. Claro que assim, a lei muda, outras questões aparecem, outras questões que não eram antes importantes acabam se tornando, então pode ser que haja necessidade de um dia estar trazendo aí uma ampliação, por exemplo. Mas, de maneira geral, eu espero ter conseguido trazer as principais questões da área, assim. E foi isso, assim, aí já estava em mim, eu já tava com essa ideia e o negócio fluiu, assim. O pessoal encontra onde teu livro? Tá para vender, não tá? Como é que é? Ele tem na versão tanto física quanto digital. Então, se for de Criciúma e região, é possível comprar diretamente comigo. Pode falar comigo nas minhas redes sociais ou através de um e-mail que eu criei para isso. Qual é a rede social? Manda lá, Glaucia, por favor. A minha rede social seria Glaucia Borges. Fácil. Isso. Tá. E o e-mail, o endereço eletrônico que eu criei foi conceitos.dca, de Direitos da Criança e Adolescente, @gmail.com. Facinho também. Que é para entrar em contato comigo se for de Criciúma região. E se for digital, o pessoal compra onde? Digital é na Amazon. A Amazon tá lá. Isso. Na Amazon também tem a versão física. Tem o e-book e tem o físico. Isso, tem o e-book e tem o físico. Na Livraria Pontual também, que também é online, é possível comprar só o físico. Tá, Vika, não é orgulhoso você mandar para as pessoas o link do seu livro na Amazon? É legal, né? Você manda assim, aí você olha ali, pô, tá, olha aqui o link do meu livro. É bacana, eu imagino que deva ser muito gostoso isso. Sim, quando eu mando o link do meu programa para as pessoas, eu fico muito feliz, sabe? Assim, é uma coisa que é teu, né? Eu fico imensamente realizada. Eu cheguei aonde eu deveria estar.
escrevendo esse livro, assim, e eu tenho muita vontade de seguir, e aí ver as coisas acontecendo, poder ter a possibilidade com o Ednante, né? Ter a possibilidade de ter uma obra sua num site de uma proporção tão grande, assim, dá muita alegria. Alegria ter você aqui, Gláucia. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada. Gláucia Borges, mestre pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, especialista em Direito Civil e Processo Civil, graduada em Direito pela mesma universidade, advogada civil e professora em graduação em Direito junto à Exucre. É pesquisadora e capacitadora nas áreas de Direito da Criança e do Adolescente e Direitos de Família e escritora. Realizando ou não seus sonhos, escrevendo, simplificando ou não a vida e o direito, somos todos humanos.